Olá, queridos alunos, vamos falar hoje sobre o reino dos fungos, tá? Bem, anteriormente, os fungos eram classificados dentro do reino das plantas, e depois, eles foram jogados dentro do grupo dos protistas, e posteriormente agora, temos um reino apenas para eles, que é o reino fungi, tá? Reino dos fungos, ok? Então, quais são das características principais dos fungos? Primeiramente, eles são eucariontes, não possuem. São eucariontes, possuem membrana revestindo o núcleo, assim como as plantas, assim como os protistas e assim como os animais. Só as bactérias do reino Monera que não possuem, membrana revestindo o núcleo. São heterotróficos, ou seja, não produzem o próprio alimento, as plantas, às vezes o pessoal acha que cogumelo é planta, não, as plantas conseguem produzir o próprio alimento através da reação da fotossíntese, produzindo açúcar, Os fungos não conseguem produzir o próprio alimento, tá? São heterotróficos, precisam se alimentar de outros seres vivos para se manterem vivos, tá? Podem ser ou pluricelulares, Existem espécies de apenas uma única célula e de várias células, E também possuem parede celular, tá? Bem, como é que funciona aí, as células dos fungos, As células dos fungos se agrupam, em filamentos chamados hifas, tá? Aqui, por exemplo, acompanha com o mouse aí, nós temos hifas, tá? E quando, as hifas, se emaranham, formam um emaranhado de hifas embaralhadas aos nossos olhos, se forma o micélio, tá? Uma rede bem fechadinha de hifas, forma um micélio, Aqui temos as hifas, o micélio, e o corpo frutífero, o corpo frutificante. Nem todas as espécies de fungos, formam esse corpo frutificante que é o cogumelo, tá? Nem todas, só porque nós não vemos um fungo, no alimento, no chão, não quer dizer que não esteja lá, tá? A gente só repara quando forma um cogumelo, mas na verdade ele está espalhado por dezenas de metros debaixo da terra, Ou, a gente corta tem a fruta podre, A gente tira aquela parte escura achando que a parte bonitinha não tem. Tem sim, só que a gente não consegue ver ao olho nu. E muitas vezes a gente acaba comendo a fruta, com fungo e tudo, Só que geralmente não faz mal para nós, Geralmente. Então tá aí, hifa e micélio, Bem, o primeiro grupo aí que a gente vai ver aí dos fungos, são os mastigomicetos, tá? Mastigo, aqui ó, Eita, desculpa aí, apertei o que eu não devia aqui, calma aí. Mastix, significa flagelo, tá? Ok? Mastix significa flagelo e, micetos, significa fungo, tá? Aqui nós temos, esse grupo aqui dos mastigomicetos terá, seres unicelulares, compondo ele, e tem que ter flagelo, tá? Mastix significa flagelo e micetos fungo. Tá? Aqui o Phytophthora, infestans, com o flagelinho dele aqui, E por que essa batata está aqui, essa batata podre, Porque ela é infestada, por esse fungo aqui, tá? E, que isso daqui ocasionou, Lá no século XIX, entre os anos 1846, em diante, teve, a grande fome da Irlanda, tá? Em que a batata, não era originária da Irlanda, tá? Foi introduzida lá no século XVI e se tornou, a base da alimentação daquele país, E como, as batatas, eles reproduziam ela, através de clonagem. Clonagem que forma? Tira um raminho do outro pro outro,
ela não tinha variabilidade genética, então ela não apresentava, né, variabilidade genética para resistir, né, essa praga desse Phytophthora, tá? Desse fungo, né, flagelado. E se perderam várias safras. Os donos de terra tiveram que mandar os trabalhadores embora, porque não tinha como pagar eles, né? O governo, né, ajudava com auxílio naquele tempo, só que não foi o suficiente, né? Então, o que aconteceu? Muitas pessoas morreram mesmo de fome, e as que conseguiram se salvar, né? Alguns conseguiram se salvar, preferiram, né, embarcar em navios para a América, né, tentar a vida no Canadá, no Estados Unidos. Teve um tempo que na Irlanda teve mais irlandeses que Dublin, que era a capital da Irlanda, tá? Como as pessoas fugiram, tá? Muitos pereceram no caminho, eles preferiam enfrentar, porque naquela época não era igual hoje, gente. Igual parecia com as Caravéis de Cabral, né? Você ia sair de navio lá, não tinha certeza se ia chegar, não, né? Então, muitos morreram pelo caminho, né? E os que ficaram, né, morreram de outras doenças, difteria, né, tifo, né, por causa da crise que se instalou no país, né, por causa, né, desse, né, fungozinho flagelado aí, tá? E a gente tem essas estátuas em Dublin, né, em homenagem aos mortos, né, de fome da Irlanda, né, da grande fome da Irlanda, né, que foi entre 1846 e 1847, tá? E onde é que fica a Irlanda? A Irlanda, né, é uma daquelas ilhazinhas britânicas lá, né? Tem a Irlanda e a Irlanda do Norte, tá? A Irlanda é esse maiorzinho aqui, ok? Que tem Inglaterra, País de Gales, Escócia, né? Então, da gaita de fora. Então, pronto, né? E os zigomicetos, né? Zigos significa, né, união, micetos, fungo, né? É a união, né, dos fungos que não fazem corpo de frutificação, que não fazem o cogumelo, tá? Um exemplo aí, né, de zigomiceto, né, é o Rhizopus, tá? Que, né, é aquele pão, né, aquele pão, é aquele fungo, tá? Né, que faz o bolor no pão velho, tá? Quando você pega o pão e tá preteado, acinzentado no ponto, né? É porque o Rhizopus já tá ali fazendo a festa nele, tá? A gente tem o micélio aqui embaixo, né? Ele fica absorvendo o amido, né? O açúcar do pão, tá? E produz, né, os esporos, né, que são levados pelo vento, tá? E vão contaminando aí novos alimentos, novas coisinhas, tá? Aqui a gente tem a fotomicrografia de varredura, né, colorida artificialmente, né, do Rhizopus, tá? Alguns deles, né, dos zigomicetos, né, vão compor aí, né, as micorrizas, né? Mico significa também fungo, né? E rhizas, raiz. No solo, gente, tá lotado de fungo, tá? Vocês vão ver no último slide lá do maior fungo que existe, tá? O que acontece? Os fungos são heterotróficos, eles não conseguem produzir o próprio alimento, então eles têm que se alimentar de outro ser vivo. O que eles fazem? Eles infiltram, né, invadem com suas hifas, né, com seu tecido, as células das raízes das plantas, tá? E formam os arbúsculozinhos de onde eles sugam, né, o carboidrato das plantas, tá? Ok? Eles sugam o carboidrato das plantas, tá? Que a planta produz através da fotossíntese, tá? Através da fotossíntese, né, da seiva elaborada, né, absorve o açúcar, ok? Então aí ele consegue aí, né, sobreviver. No entanto, né, aí ele ajuda a fornecer água aí, né, para a árvore, tá? Tem essa troca, né? Esses fios mais grossos aqui são as raízes, né, do pinheirinho, parece que é um pinheirinho que está nascendo aqui, e o restante, né, essa parte mais leve aqui, mais fininha, né, são as hifas dos fungos. Então os fungos auxiliam aí, né,
na absorção, né, de nutrientes aí para as plantas, tá? Então essa associação entre fungo e planta se chama micorriza, tá? Agora os ascomicetos, né? Asco, né, significa, né, saquinho, né, saco, né, e micetos, fungo, tá? Ok? Olha só, tá vendo aqui o corpo frutificante desses fungos aqui, né? Tem o formato de uma bolsinha, de um saquinho, né? E aqui que ficam os esporos que ele vai liberar no vento, tá? As células, né, que vão dar origem a novos funguinhos, tá? Parece uma bolsinha, um saquinho, tá? Então, vou passar aqui, ó. Então, um exemplo aí de ascomiceto, né, são as leveduras Saccharomyces cerevisiae, né? Elas podem ser unicelulares ou, aí, em alguns casos, né, elas podem fazer associações aí, né, e ficar pluricelulares, tá? E onde é que a gente encontra Saccharomyces cerevisiae, que é microscópico, tá, gente? Dá pra ver olho nu não, né? No pão, tá? Como? Na cerveja também, como? Através do fermento biológico, né? De padaria, tá? Tem ele em pó, né? E tem ele em tablete, tá? Isso daqui, gente, é isso daqui, ó. É isso daí, ó. O tablete do fermento biológico, não confunda o fermento químico do pó royal com o fermento biológico, tá? O fermento biológico tem vida, o químico não. É isso daqui, ó, a Saccharomyces cerevisiae. O que acontece? Como é que se produz o pão e as bebidas alcoólicas, né? Através da reação da fermentação, tá? Como? Você pega o açúcar, tá? Pega o açúcar, coloca, né, a levedura junto com o açúcar, tá? E eles vão a levedura, ao se alimentar do açúcar, lembrando que os fungos não conseguem produzir o próprio alimento e se precisam, né, alimentar de produtos que venham de outros seres vivos, como um açúcar, né, proveniente da cana, né? Aí ele consome oxigênio na respiração e libera CO2 mais álcool, tá? Mais álcool. Aí o que acontece no caso do pão, né? No pão, quando sua mãe deixa a massa crescendo, né, a Saccharomyces cerevisiae vai comendo, né, o açúcar e liberando CO2 e álcool, tá? Por isso que a massa cresce. O CO2 liberado, o gás liberado, faz a massa crescer. Por isso a gente vê esses furinhos aqui, esses furinhos no pão. Anteriormente eram bolhas de gás, bolhas de CO2, bolhas de ar, tá? E isso fez a massa crescer, né? E o álcool também, né, ele evapora na hora que aquece o pão. Então por isso que a gente come o pão e não fica bêbado, ok? Já nas bebidas alcoólicas, né, eles mantêm o álcool, tá? Ao produzir a levedura, ao se alimentar do açúcar, né, dos grãos, contido nos grãos, né, o amido contido nos grãos, né? Não só açúcar de cana é açúcar, né? O amido, né, contido nos grãos também serve de fonte de energia para as leveduras. E ao elas se alimentarem do amido, né, contido ali, né, dos grãos, elas liberam CO2 e álcool. Só que eles preservam o álcool, né, na produção do vinho, né, da cachaça, da cerveja, né, nos alambiques, né, ou lá nos lagares também, né, da produção do vinho, tá? Então, experiência. O que vocês vão fazer? Faz quem quiser, tá, gente? Acho interessante, né? Se o pai e a mãe tiver de condição de comprar o fermento, né, biológico, tiver açúcar em casa, tiver os ingredientes, é bem simples. Vai precisar de uma garrafa de plástico limpa por dentro, tá? Tem que estar limpa por dentro. Pode ser de 500 ml, tá? De 1 litro, 2 litros, tá? Tipo garrafa PET de preferência, tá? Limpa, passa água nela e limpa, tá? Deixa secar um tiquinho. Um tablete de fermento biológico, tá? Pega compra no tablete, né? O outro também dá, tá? Aquele de pozinho, vira um saquinho, uns 2 saquinhos dentro da garrafa, tá? 2 colheres de sopa de açúcar, tá? Você vai jogar 2 colheres de sopa de açúcar dentro da garrafa, tá? 250 ml de água, vai jogar dentro da garrafa também, tá? E junto com o tablete de fermento biológico.
E não vai colocar a tampa de rosca da garrafa, vai colocar um balão de festa na boca da garrafa e esperar, e vai ver o que vai acontecer, né? Mistura bem, tá? Dá uma misturadinha de leve nos ingredientes, tá? No fermento biológico, no açúcar e na água, tá? Dentro da garrafa, dá uma saculejadazinha e põe o balão no bico da garrafa em seguida e espera um pouco. O que vai acontecer depois? Né? É o que vocês, né, vão me dizer, né, nos exercícios, tá? Depois vocês me falam lá quando entregar o e-mail do exercício, tá? Da semana, ok? Então você tem que ficar assim, ó, a garrafa, a água vai ficar mais ou menos dessa cor, pode ficar um pedacinho ou outro, tá, gente? Boiando, tal, não tem problema não. O açúcar, tá? O fermento e a água e o balão na ponta. Coloca o balão até aqui embaixo aqui, tá, gente? Senão que pode, né, dar errado, ok? Vocês vão me dizer o que vai acontecer, beleza? Então, líquens, né? Quem são os líquens? Os líquens, gente, são associações, tá? Entre, né, algas e fungos, tá? Algas unicelulares e os fungos. Os fungos, eles vão aprisionar, tá, as algas dentro, né, das suas hifas, ok? As algas são, né, elas fazem fotossíntese, tá? Elas fazem fotossíntese e, deixa eu trocar aqui o errinho de português aqui, tá? Elas, vou voltar lá. Elas fazem, voltando aqui, ó, o líquen é a associação entre os fungos, tá? E as algas. Os fungos prendem as células das algas, né, dentro de suas hifas. As algas, como são seres autotróficos fotossintetizantes, absorvem a luz do sol e fornecem, né, carboidrato, né, para os fungos, tá? E os fungos fornecem água, tá, para as algas, tá? Ok? Então tem uma relação aí simbiótica meio, né, escravizadora, né? Porque eles prendem as algas, né? Deixa sair. Então formam os líquens que vocês veem nas árvores, tá? Meio esverdeado, tá? E como é que eles se reproduzem? Às vezes o vento bate e tira um pedacinho de fungo com água. É levado pelo vento e agarra numa rocha, tá? Num tronco de árvore e cresce um novo líquen, tá? Aqui, ó. Aqui tem uma fotomicrografia de microscopia eletrônica de varredura por elétrons, né? Que tem a alga unicelular e a hifa do fungo, tá? Então tá aí, ó, tá as rochas, né? Vai ter fungo aí, né? Amarelinho, esverdeado, branco, avermelhado, tá? Aqui que não tá mostrando, tá? Geralmente, gente, onde, né, nós encontramos líquen significa, né? Nem sempre, tá? Mas é um indicador de que a qualidade de ar daquele local é boa, tá? O ar naquele local ali é um ar puro, né? Outro exemplo aí né, de fungo aí, né, a gente tem Ophiocordyceps, né, Ophiocordyceps unilateralis, né? Esse fungo, né, quando ele encontra um inseto, né, o que ele faz? Ele parasita a formiga, tá? E faz com que, né, ela saia do chão, suba pelo um galho de uma planta, de uma árvore e fique, né, no alto de uma folha, né, e ela morre. Tá? Ele toma controle do insetozinho, tá? E só para que ele possa ficar num lugar alto e liberar os seus esporos, tá? Ele vai crescendo, se alimentando, ele toma o controle da formiguinha, tá? Força ela ficar num lugar alto e pro fungo vai se alimentando do corpo da formiguinha e produz uma estrutura, né, que vai liberar os esporos, tá? No lugar alto para que o vento possa contaminar novas formiguinhas, né? A formiguinha zumbi aí, tá? Vou ver se eu deixo um vídeo na descrição para vocês verem, ok? Os basidiomicetos, basídio, gente, significa que base, tá? E micetos, fungos, são os fungos que possuem, né,
um corpo frutificante mais elaborado, tá? O exemplo aqui é o champignon, tá? Que a gente utiliza na alimentação. Tá vendo a base, o talinho dele aqui com base, né? E possui o cogumelo todo bem formadozinho, né? Padrão, né? Ao contrário do ascomiceto, que estava cheio de sacolinha, furinhos pelos cantos, né? Então, é aqui essa estrutura que é a estrutura de reprodução, tá? Do basídio miceto. Os Deuteromicetos, né, é o grupinho aí que se joga os fungos que a gente não consegue classificar muito bem, tá? Deutero, né, significa após, né, ou depois, tá? Micetos é fungo, tá? A gente vai ter aí, né, uns dois exemplares aí, né? Primeiro o Penicillium, né, SP, é o fungo, né, em que descobriram, né, a penicilina, né, como eu disse em aulas anteriores das bactérias, né? O que acontece? Tem um fungo, né, descobriram que aqui tem uma placa de Petri, tá? São duas tampinhas de vidro, uma menor que a outra, encaixa uma dentro da outra, tá? E tem um substrato aqui, o agar, né, que é nutritivo para o crescimento das bactérias. Você coloca com um cotonetezinho aqui a bactéria, vai passando e elas vão se multiplicando, alimentando do substrato. Só que se for colocar um penicillium aqui, né, ele começa a liberar uma substância que não deixa que as bactérias cresçam, tá? Essa substância, né, é de onde se extrai a penicilina, tá? Que está na bezetacil, né, aquela injeção que nós tomamos, tá? Que foi muito utilizada na Segunda Guerra Mundial para soldados, né, em ferimentos, né, com ferimento, né? Utilizado nas guerras mundiais aí, né, para salvar muitos soldados foram salvos, né, por causa da penicilina, né, produzido pelo penicillium, tá? E, né, outro funguinho aí conhecido, né, é o Trichophyton rubrum, né? Esse daqui, ele é responsável, né, pela frieira no pé, nas dobrinhas da pele, né, que você sai do banho e não lava, já não lava, né, já não passa sabonete na bucha, a escova aqui. Aí ele fica ali, né? Você não enxuga, fica molhadinho, quentinho e com pelezinha morta. Aí ele começa a alimentar até chegar na carne viva, né? Então, vão tomar banho direito, vão esfregar o pé entre os dedos, vão lá passar a toalha, enxugar direitinho, ok? Então, reprodução, né? Assexuada, né? Aquela que não envolve troca de material genético, né? Tem o brotamento, né, como o exemplo, né, da Saccharomyces cerevisiae, né, que ela solta, né, um outro esporozinho de célula dela, tá? E ela libera isso, ok? Forma um brotinho do lado da célula, tá? Por fragmentação, como exemplo lá dos líquens, né? Se você pega uma hifa de um fungo e coloca no outro lugar com condições para ele crescer, vai crescer, né, como um clone do anterior, do pedaço que ficou para trás, tá? Através de fragmentos você tira um pedacinho e põe na terra, cresce de novo, tá? É muito utilizado essa técnica, né, para a produção de cogumelos comestíveis e esporulação, né? Como o caso lá do Rhizopus, né, essa aqui é a esporulação assexuada, não a troca de material genético, tá, gente? Tem a sexuada, tá? Que tem troca de material genético. Tem os esporos aqui, né? E levado pelo vento, contamina o pão vizinho, ok? Tinha um negócio para falar aqui. Ah, tá. Depois eu falo. E a reprodução sexuada, né? Por exemplo, pegar assim, o ascomiceto, o basídio miceto, né? Eles vão ter, né, um ciclo parecido, tá? Então vou pegar aqui só do basídio miceto aqui, tá? Como é que funciona? O cogumelo aqui, né, o fungo estava aqui embaixo, né, fica no solo, ele faz a estrutura reprodutora dele, que é o cogumelo, ele libera os esporos no ar, tá, chamado basídio de esporos aqui, vou pegar só os basídios micetos de exemplo aqui. Esses esporos caem no chão, tá, ou no meio nutritivo, tá, e começam a se multiplicar produzindo hifas, tá, os esporos germinam, começam a multiplicar e eles fundem as hifas, tá? Então fica uma hifa aí com dois núcleos, né, dicariótica, né, dos cariotecas aí. Essas, né, esses núcleos aí vão se fundir num fenômeno chamado, né, cariogamia,
tá? E logo em seguida vão separar em quatro, né, em quatro células, tá? Que são os zigotos aí, vão formar, né, os novos esporos, tá? E vão ser liberados, ok? Vão formar novos fungos, tá? Essa reprodução sexuada ocorre porque tem uma troca de material genético, tá? Quando as hifas se fundem, tá? E fundem os núcleos, tá? Então tem uma mistura de material genético. As que eu mostrei anteriormente são assexuadas porque não possuem uma troca, uma mistura de material genético, entendeu? Então quando o fungo vai se reproduzir, né, ele mostra o cogumelo. Isso não quer dizer que ele não estava ali antes, não. Tá? Ele já estava lá, só que você não conseguia ver com o olho nu. Já estava ali espalhado pelo solo, pelo pão, né, não, pelo tronco, apodrecendo. Só agora que você está notando ele porque produziu a estrutura reprodutora, que é o corpo de frutificação. Tá? Então, né, gente, os cogumelos, as leveduras estão de associação aí com os seres humanos há milhares de anos, né? Na produção do vinho, né? Na fermentação, né? Várias tribos, né, na antiguidade até hoje utilizam, né, os cogumelos como alucinógenos em rituais religiosos, né? Como esse aqui a gente tem aqui, não que ele seja utilizado, né? Eu não sei se ele é utilizado em ritual religioso, né? Mas esse cogumelo aqui é o cogumelo que cresce, se não me engano, no Gandarela, aqui do Brasil, que cresce no cocô do cavalo. E o pessoal usa aí para dar onda aí, né? Ele cresce no cocô do boi, do cocô do cavalo. A gente tem o destruidor de anjos, né? Destroying Angels, né? Ele é comum do hemisfério norte, né? E ele mata, né, em poucos dias, tá? Mas como assim poucos dias? Ah, dá tempo todos? Não. Ele destrói a produção de RNA, né? Estraga a produção de RNA da pessoa, tá? Se não for tratado rapidamente, a pessoa demora uns 3, 4 dias para morrer, né? Uma semana para morrer, né? Mas se não for tratado rapidamente, com N remédios, né? Ele não tem volta, tá? E ele é muito fácil, ele é branquinho, né? As pessoas costumam confundir ele com cogumelo comestível, tá? E a gente tem, né, o amanita, né, cogumelozinho vermelho aí, né, que também é alucinógeno, tá? Dizem que se cozinhar não tira a toxina dele, tá? Produtor de alucinógeno, né? Então, meu conselho para vocês: não ponha cogumelo na boca da natureza, não ponha a mão, tá? Não coma, tá? Não conhece, não coma, ok? Como que está no supermercado. Se a gente entrar numa crise mundial aí que não tenha mais civilização, né, e tiver de acabar as comidas no supermercado, vai come um passarinho, come um bicho no mato, entendeu? Planta o milho, mas não come cogumelo. Se você não sabe identificar, não coma, tá? Se pegou, estava limpando o terreno, pegou com a mão, lava a mão muito bem em seguida. Não põe no olho, não põe na boca, ok? Beleza? Então, os cogumelos comestíveis. Por que eu coloquei o cifrãozinho ali? Porque muitos dão dinheiro, tá? A gente tem o shiitake, o shimeji, né? Ostra, né? O champignon, porcine, portobello, tá? E muitos dá para se produzir em casa, tá? Quem tem um espaçozinho em casa, né? Eu vou deixar um link na descrição do Globo Rural aqui, né? Mostrando pessoas que cultivam esses cogumelos e vendem e tem uma fonte de renda para casa, né? Quem sabe isso não pode ser para sua família, né? Não sei, né? Se olha só, se a gente cultivar, não sei, né? Vai que pode ser para você, talvez não seja, né? Existem os cogumelos comestíveis, tá? E dá para produzir em casa, ok? Mas tem que pedir da pessoa certa que vende, né, o cogumelo certo, tá? Não é pegar o do mato lá não, ok? Então, um dos maiores seres vivos que existem, a baleia azul, é o elefante, foi o cismossauro com 30 metros de comprimento, aquele dinossauro extinto lá, de pescoçudo, herbívoro? Não. Né? O maior ser vivo que existe é um fungo,
tá? A gente tem aí o Amilaria solidipes, né? Ele vai ocupar aí, né, uma área aí, né, de 3,5 milhas, né? No estado do Oregon, nas florestas do Oregon, né? Vários quilômetros quadrados, né, de área, né, que as hifas dele percorrem pelo solo, tá? Aqui a gente está vendo aqui só os cogumelos, os corpos frutificantes dele, né? As hifas, né, está espalhado pelo solo, né, decompondo as folhas de animais mortos e troncos que caem, né? O estado do Oregon, né, vai ficar na costa oeste dos Estados Unidos aí, né, com o Pacífico, né? A divisão aí com a Califórnia, Nevada, Idaho, né? Idaho, né? E Washington, tá? O estado do Oregon é esse aqui, ó, né? Então esse fungo aqui vai estar presente nas florestas do Oregon, tá? Os fungos, né, eles fazem, junto com as bactérias, né, tem a função, né, dos lixeiros, né, os recicladores, né, do mundo natural, né, dos seres vivos, né? O produtor produz, né, as plantas, os seres autotróficos, tem os herbívoros, né, os consumidores secundários, terciários, os quaternários, o final, né, os topos de cadeia, e todos esses, ao morrerem, viram alimento para esses aqui, né? É aquele igual do Simba, né? Do Rei Leão. Pai, mas nós comemos os antílopes? Sim, Simba, mas veja, quando você morre, seu corpo se torna grama, e o antílope come ela, e assim estamos todos ligados ao grande ciclo da vida, né? E a frasezinha do Mufasa lá. Então, por que a gente vira grama? Porque os fungos decompõem a nossa matéria orgânica, tá? O nosso corpo, tá, gente? Estou querendo que entrar em assunto religioso, transcendental, não, entendeu? O nosso corpo aqui, né? Do pó vieste ao pó retornarás, né? Os nutrientes que nós comemos, as plantas tiraram, né, dos nutrientes espalhados pelo solo, né? E o nosso corpo dura durante a nossa vida, né? E depois, ao morrer, né, o nosso corpo, né, é decomposto, né, em mineraizinhos invisíveis, né, pelos fungos e bactérias, e voltam, né, para a atmosfera e para o solo, né? Então, tá aí, eles são os decompositores. E, bem, gente, era isso, acabou a aula, né? Espero que tenham gostado da aula, que tenha sido interessante para vocês. Vou deixar alguns vídeos na descrição, tá? Respeitem papai, mamãe, pai, mãe, quem tem a guarda de vocês. Fiquem com Deus. Não comam cogumelos na natureza, tá? Comam o que tiver do supermercado, né? Ou do produtor de cogumelos comestíveis. E é isso, né? Enxuga as axilas, os pés, né? Entre os dedos dos pés para não dar frieira. Até mais. Com Deus. Tchau.